Opinião CBN, com Guilherme Filho. Bom dia. As palavras que acabamos de ouvir do vereador Eduardo Romero mostram que Campo Grande, em que pese todo o cuidado que ele teve de filtrar uma análise mais crítica, de evitar até uma análise mais crítica, mostram que Campo Grande beira, de fato, a irresponsabilidade fiscal. Apesar do prefeito ter promovido algumas modificações, como cortes salariais dos comissionados, corte das gratificações, suspensão de contrato de professores, uma justiça dura com os profissionais de educação num momento como este, e que representou uma economia, segundo o secretário de Fazenda, uma economia de 16 milhões, ou seja, 16 milhões que os professores perderam. Apesar de tudo isso, o próprio secretário de Finanças diz que a cidade continua no limite da responsabilidade fiscal. Ora, o limite da responsabilidade fiscal, na teoria do copo meio vazio, meio cheio, né, significa também o limite da irresponsabilidade fiscal. E que não é difícil imaginar que ela estaria acontecendo se a cidade, paradoxalmente, não estivesse em estado de calamidade pública. Ou seja, é o reconhecimento da calamidade pública que salva o município da irresponsabilidade fiscal. A calamidade e a irresponsabilidade ficam assim uma espécie de primas, né? Uma andando ao lado da outra nas finanças municipais. Muita coisa precisa ser esclarecido. Apesar de todos esses cortes, né? Se você continua, a folha continua crescendo, é isso que se entendeu? Apesar de todas as dificuldades, a arrecadação municipal cresce, e no entanto, mesmo ela crescendo e com a iminência de receber nada menos que 148 milhões, continua o secretário dizendo que terá dificuldades caso o dinheiro atrase para pagar folha de pagamento. A cidade não consegue viabilizar isso, vai lançar um refis agora para tentar ajudar a pagar o pessoal da saúde. São muitas perguntas que a análise mais aprofundada dessa prestação de contas precisa ser feita e poderia muito bem ser respondida, inclusive pela Câmara Municipal, né? Que é onde se dá o debate em torno das contas públicas e em torno da prestação de contas de forma mais aprofundada, mais crítica, inclusive, né? Afinal de contas, numa cidade que não tem grandes investimentos, numa cidade que praticamente trabalha para pagar custeio, para pagar fornecedores, que, segundo consta também, não estão exatamente em dia, e para pagar a folha que vem sendo mantida em dia, segundo o relato dos secretários, há um esforço muito grande. Ora, alguma coisa está acontecendo, até porque, apesar da pandemia e apesar da crise que se instalou nos municípios brasileiros, no primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Campo Grande viu crescer a sua arrecadação. É o que deveria ser celebrado, na verdade. Não está sendo, por quê? Porque, volto a dizer, a calamidade e a irresponsabilidade parecem primas que não desgrudam da administração municipal por circunstâncias e situações diferentes. Guilherme Filho, para a Opinião CBN. CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia.